Glória a Deus, queridos, bendito seja o nome do Senhor. Estamos num clima propício para falar desse doce Espírito. As canções que nós adoramos a Deus hoje mexeu com a nossa estrutura, mexeu com a nossa atmosfera. Eu acho que todas as coisas se completam. Irmão, não foi nada combinado. Quando Deus Ele age, quando Deus ele decide falar à sua igreja, Ele fala de forma completa. E hoje eu quero falar justamente desse Espírito Santo, dessa pessoa infalível, desse Espírito, irmãos, que Deus deu a nós, para que possamos ser aquilo que Ele quer que sejamos. Quando Deus sopra em nós o seu Espírito, Ele nos dá vida, Ele nos dá sustentação, Ele opera em nós as obras necessárias para que possamos fazer o necessário para a glória dEle. Esse é o Espírito Santo. Amém, queridos? E eu vou fazer essa pergunta porque eu acho que talvez haja alguém aqui com esse coração em chamas. Quem é pentecostal aqui? Vou falar de novo. Quem é do fogo? Amém, irmãos, estou te perguntando isso porque hoje nós vamos falar justamente do Pentecostes, tá? Eu quero que nós, nessa noite, tenhamos um entendimento sobre aquilo que aconteceu naquele dia tão especial, naquele dia de Pentecostes. O que aconteceu e a forma que o Espírito Santo trabalhou com aquela igreja nos serve de padrão, nos serve de espelho para aquilo que Ele quer fazer hoje entre nós. Amém ou não amém? A forma que o Senhor se revelou naquele lugar vai ser a forma que Ele determinou em trabalhar, em viver sobre nós também nos dias de hoje. Mas quando nós falamos em sermos pentecostais, é importante nós entendermos que existe uma diferença entre o movimento pentecostal e o Pentecostes bíblico, tá, irmãos? Eu quero só dar essa introdução para que você entenda do que eu estou falando. Existe o movimento pentecostal e existe o Pentecostes bíblico. O movimento pentecostal, deixa eu explicar algo para vocês. Há 500 anos, quando se iniciou ali o processo da reforma protestante, com Lutero, antes Deus levantou outros homens como John Huss, que são chamados pré-reformadores. A igreja, na verdade, há 500 anos atrás, ela entrou num processo de reforma. A reforma da igreja, ela não foi concluída ali nos tempos dos reformadores, nos tempos de Lutero, de Calvino, e de todo aquele grupo especial que Deus levantou naquela época. Ali se deu-se o início de uma reforma, e a igreja ainda está passando por essa reforma. E durante muitos anos, os dons espirituais na igreja permaneceram adormecidos. As pessoas não acreditavam lá muito nos dons espirituais, não acreditavam no falar em línguas, não acreditavam em sinais, até que Deus começou a usar um homem chamado Charles Fox Parham. Ele foi um homem que Deus usou, ele estava lendo as Escrituras e ele buscou de Deus algo vivo para a sua vida a partir das Escrituras. E ele começou a compreender que Deus podia revelar as mesmas coisas nos dias de hoje, assim como Ele revelou nos tempos bíblicos. Ele compreendeu a partir das Escrituras que Deus poderia trazer de volta os dons de línguas, Deus poderia trazer de volta as profecias, os dons escritos lá em 1 Coríntios capítulo 12, lá em Romanos capítulo 12, os dons de Efésios, e ele começou a crer nisso, que Deus não parou de se revelar sobrenaturalmente nos tempos bíblicos, mas Ele continua se revelando através da sua igreja, e ele começou a viver isso, e ele começou a ensinar essas coisas. Foi quando iniciou ali um movimento que ele chama de movimento fé apostólica, porque ele acreditava que a fé que os apóstolos viviam nos tempos bíblicos ainda deveria permanecer viva na igreja. E ele começou a ensinar isso. Ele tinha uma escola
escola Bethel, e nessa escola 2 pessoas entenderam essa mensagem. Uma foi essa senhorinha simpática aí, o nome dela é Agnes Osman. O que acontece, irmão? Quando você pega o livro da história do movimento pentecostal, lá eles vão mostrar que Agnes foi a primeira mulher a falar em línguas. Ela era aluna de Parham e naquela escola eles decidiram fazer uma vigília na virada do ano de 1900 para 1901. E eles fizeram uma vigília e naquela vigília essa mulher foi tomada pelo Espírito de Deus, começou a falar em línguas estranhas. E os alunos que estavam ali reunidos olharam o Espírito se mover pela vida dela e falaram: é possível, é verdade, os dons não pararam. Deus não deixou de se revelar às pessoas. E ali, meus irmãos, começou uma busca sedenta. As pessoas começaram a buscar os dons, né? Uns buscavam profecias, outros buscavam os dons de línguas, outros buscavam dons de cura. E começou ali, irmão, no coração daqueles irmãos, a brotar uma paixão por sinais. Então, Agnes foi alguém usado por Deus para despertar isso entre aquele grupo de alunos. Depois, esse homem, chamado William Joseph Seymour, você certamente já leu alguma coisa sobre ele. Esse irmão, ele entendeu essa mensagem, ele estava naquele grupo de oração ali, onde a irmã Agnes começou a falar em línguas. Ele foi aluno de Charles Parham, lá naquela escola Bethel, e ele começou a buscar, Senhor, me dá os dons, revela os teus dons. Irmãos, ele passava mais ou menos 6 horas em oração com a cabeça dentro de uma caixa de papelão, dizendo: Senhor, eu me escondo aqui para que tu apareças em nosso meio. Olha só. E ele continuava, e ele clamava a Deus: Senhor, derrama, se revela, mostra os teus sinais, mostra tudo aquilo que tu podes fazer, revela tudo aquilo que o Senhor quer fazer por meio da sua igreja, libera os dons, até que os céus abriram-se sobre a casa onde eles estavam. E a glória do Senhor foi derramada e começaram a falar em línguas, outros profetizaram, outros começaram a ter visão. E iniciou ali naquela pequena rua chamada Azusa, um dos mais importantes movimentos. Foi nessa casa aí, ó. Foi um dos mais importantes movimentos da história do cristianismo. As pessoas compartilham, os historiadores, os pesquisadores desse avivamento, compartilham que aquilo que Deus fez nesse lugar foi algo tão extraordinário que as pessoas iam de trens, de muletas ou cadeiras de rodas, e eles desciam do vagão de trem, descia da estação, quando eles entravam na rua Azusa, eles já eram curadas, eles já sentiam um toque do Senhor. Olha o que Deus estava fazendo ali. Imagine, irmãos, ao pisar naquela rua, as pessoas já eram curadas de seus problemas físicos, de suas doenças e de suas enfermidades. E isso só foi confirmando as coisas que a palavra de Deus permanecia viva, a palavra de Deus permanecia eficaz e permanece viva e eficaz. E aí, irmão, dessa igreja, desse movimento pentecostal, surgiram igrejas como a Assembleia de Deus, igrejas como o Evangelho Quadrangular. Nos Estados Unidos tem uma denominação chamada Church of God in Christ, Igreja de Deus em Cristo. É uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, são mais de 8 milhões de membros só nos Estados Unidos que surgiram aí dessa igreja. Enfim, surgiram aí vários movimentos pentecostais. Amém ou não amém? Esse movimento chegou no Brasil com missionários batistas enviados para cá. Você conhece a história da Assembleia de Deus, 1900. Na verdade, nós podemos definir o gráfico do pentecostalismo brasileiro assim, ó. Olha só que legal. Na 1910, 1911, 1910 chegou a Congregação Cristã do Brasil, no Brasil. 1911 chegou a Assembleia de Deus. Quando o movimento pentecostal chegou no Brasil, ele chegou com aquela ideia tradicional, mas eles tinham uma chaminha a mais. Eles acreditavam que o Brasil poderia, ou que a igreja poderia receber sinais. Nós teríamos a oportunidade de falar em línguas que edificassem-nos a nós mesmos e também podia produzir edificação a outros por meio da pregação do Evangelho em todas as nações.
Então eles vinham com a ideia desses dons. Então primeiro, no Brasil, o movimento pentecostal começou tímido. Começou simplesmente crendo que existia dons, línguas, profecias, curas poderiam vir, mas ainda estava no Brasil de uma forma muito tímida. Na década de 50, 60, chegaram no Brasil alguns movimentos como a Igreja Brasil para Cristo. Talvez os mais antigos possam conhecer um pouco dessa igreja. Casa da Bênção, Igreja do Evangelho Quadrangular, quando chegou no Brasil. Então, irmãos, essas igrejas chegaram com uma chaminha um pouco maior. Foi quando elas vieram com os movimentos de cura, onde movimentos de cruzadas, estádios eram cheios de pessoas para receberem cura, eram levados enfermos, eram levados paralíticos, pessoas saíam curadas, mudos falavam, cegos enxergavam. Não era mais somente os dons de línguas, mas também os dons de cura começaram a vir com ênfase na igreja brasileira. Está entendendo, irmãos? Isso é só a introdução, tá bom? E aí, irmãos, nos anos 80, repare que a chama aqui tomou conta de vez, né? Surgiram alguns movimentos também, movimentos apostólicos, aqueles movimentos proféticos, aqueles movimentos onde surgiram aí esses atos proféticos que nós conhecemos aí, surgiram aí algumas teologias por influências de Kenneth Hagin, por influência de Kennedy Copeland, de T.L. Osborne. O mundo passou a viver uma experiência diferente. Eu acredito particularmente que nós começamos a nos aproximar mais daquilo que era bíblico. Como eu falei para vocês no início, a reforma ainda está acontecendo. Amém ou não amém? Nós ainda estamos passando por esse processo da reforma, até chegar ao ponto de sermos aquela igreja que o Senhor sempre sonhou. Aí virá o fim. Amém ou não amém? Então nós podemos destacar a ideia do movimento pentecostal no Brasil nessa perspectiva. Nos anos 80, por influência de Juan Carlos Ortiz, pastor Ari Caetano do Nascimento, lá do Rio de Janeiro, fundou aquela primeira igreja chamada Comunidade. A primeira comunidade no Brasil. Tá? Então surgiu todos esses movimentos apostólicos, proféticos, comunidades, surgiu dos anos 80 para cá. Então, você pode perceber que nós fomos evoluindo espiritualmente. Vale entender que Deus ele vai trabalhando com evolução. Deus ele vai, não evolução no sentido darwinista, mas é uma evolução no sentido espiritual. Deus ele vai trabalhando de forma gradativa, é plano do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Agora, o movimento, na verdade, o Pentecostes bíblico, ele ocorreu nesse dia muito especial, no dia de Pentecostes, que, na verdade, é uma festa conhecida no Antigo Testamento como a festa das semanas. John Stott, que é esse famoso pesquisador, famoso teólogo, já falecido em 2011, ele falou que antes de Deus enviar a igreja para o mundo, ele primeiro enviou quem? O Espírito para a igreja. Antes de Deus comissionar a igreja para que a igreja se levantasse e partisse a todas as nações, primeiro ele enviou o seu Espírito à igreja. Primeiro ele liberou sobre a igreja poder. Primeiro ele liberou sobre a igreja uma ação sobrenatural. Aquilo que é natural, aquilo que é comum, nós conseguimos fazer. Agora, a obra de Deus é uma obra extraordinária, é uma obra incomum, e somente com o Espírito Santo de Deus é que nós podemos ser verdadeiramente igreja. Amém ou não amém? Então, quando nós falamos do Pentecostes bíblico, nós estamos falando da ativação de Deus para nos tornar igreja. Nós nos tornamos igreja quando Deus enviou o seu Espírito. Amém ou não amém? Se nós nos tornamos igreja quando Deus enviou o seu Espírito, é sinal que é impossível ser igreja se não tiver
o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio, começou a ocorrer algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos perceber que quando o Espírito Santo veio, ocorreu uma sensibilidade espiritual. Vamos ler o texto. Então, ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu o quê? Um barulho semelhante. Fala comigo, semelhante. Semelhante a um vento soprado muito forte. Foi um vento? Não. Foi algo semelhante a um vento. Se tivesse vela acesa ali onde eles estavam, a vela não se apagava. A chapinha nos cabelos das irmãs lá do grupo não se mexiam, porque não houve um vento, houve algo semelhante a um vento, tá? Um vento soprado muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde eles estavam assentados. Só para confirmar, eu estudei esse mesmo trecho em algumas versões. Na Almeida fala como um vento, na NVI fala também como um vento, na Almeida revisada também fala como um vento, ou seja, não era vento, era uma ação sobrenatural do Senhor, na verdade. Escute, essa palavra como é osper, assim como, da mesma forma que, é o mesmo que. O som era de vento, mas não era vento. Era sinal de que alguma coisa sobrenatural, alguma coisa sobre-humana, alguma coisa que estava acima da nossa razão, estava chegando sobre a igreja. Era sinal que algo que veio do Criador para a criatura estava para chegar entre nós. Era, na verdade, um sopro divino, foi uma experiência espiritual. Se tratava do sopro sobrenatural de Deus, gerando vida para a igreja. Glória a Deus, irmãos. É Deus soprando e gerando vida. É isso que o Espírito Santo é. Em hebraico ele é ruá, em grego ele é pneuma, pode ser traduzida como fôlego, como vento, como sopro. Irmãos, é na verdade aquele que sustenta a vida da igreja. Então, as pessoas ficaram mais sensíveis espiritualmente. Aquele grupo de pessoas estavam ouvindo a chegada de algo sobrenatural. Meus irmãos, é isso que nós precisamos viver, entender que quando o Espírito se revela, quando o Espírito se manifesta, ele nos torna mais sensíveis a coisas sobrenaturais. Nós deixamos de ter uma perspectiva normal, intelectual, acadêmico, e passamos a viver uma perspectiva sobrenatural. Agora, o texto continua dizendo assim, olha só. Então todos viram. Todos o quê? Viram. Repare que primeiro eles ouviram, mas agora eles viram. Agora olha só que legal. Viram distribuídas entre eles línguas de fogo que pousou sobre cada um deles. Línguas de fogo que pousou sobre cada um. O que é línguas de fogo? Se fosse língua falada, você via ou ouvia? Você via. Vamos separar as coisas. O que os apóstolos viram ali não foi essa cena, irmão. Não foi algo assim. O que eles viram ali foi algo semelhante a isso daí, ó. Consegue enxergar na cabeça deles? Na cabeça dos discípulos, era como uma pequena chamazinha, uma pequena língua. Algumas traduções bíblicas falam de labaredas, pequenas labaredas de fogo. E tem traduções mais antigas que falam pequenas colunas de fogo. Mas o texto que ele usou ali foi literalmente língua, porque parece uma língua, né? Talvez, essa é a ideia do escritor, do autor, Lucas, que talvez pelo fato de ser médico utilizou esse termo. Então, eles começaram a enxergar pequenas línguas na cabeça dos irmãos ali.
Queridos, olha o nível de sobrenaturalidade que aquela igreja estava entrando. Elas estavam saindo de uma realidade e começaram a entrar num outro nível. Era uma sensibilidade espiritual que influenciava os seus ouvidos e influenciava os seus olhos. Era algo assim. Imagina. Uma das principais características da descida do Espírito Santo, irmãos, é quando os nossos olhos e os nossos ouvidos são influenciados por Deus. São influenciados pelo Espírito Santo. Aí nós passamos a ouvir aquilo que Ele quer que nós possamos ouvir. Amém ou não amém? E nós possamos enxergar aquilo que Ele quer que enxerguemos. Nós quebramos as barreiras de tudo aquilo que é limitação física, a perspectiva humana, e passamos a entrar na perspectiva divina. E aí, irmãos, depois que a sensibilidade espiritual começou a pairar sobre aquele grupo de pessoas, ocorreu ali um enchimento do Espírito Santo. Um enchimento no Espírito Santo. Versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Extraordinário isso, irmãos. Quando nós lemos as Escrituras e vemos a ação da Trindade, nós vamos perceber que a Trindade ela se revelou de formas muito específicas nas Escrituras e na história da humanidade. Por exemplo, nós vamos ver que o ministério, o trabalho do Pai a partir das Escrituras, foi aquele que criou e que governou. Fala comigo, Deus cria, Deus governa. Nós vamos ver que o ministério do Filho, Jesus, é aquele ministério que ele foi enviado para redimir e reinar. Amém ou não amém? Ele veio redimir a humanidade, ele veio pagar um preço pelo nosso pecado e nos remir. A ideia de remir, remissão, irmãos, é uma palavra que surge da ideia de que quando um escravo era comprado para a liberdade, ele era remido. Todos nós éramos escravos do pecado, mas Cristo nos remiu. Nós somos comprados e hoje fomos livres. Somos livres. E o ministério do Espírito Santo, irmãos, é aquele que consola, é aquele que conduz, é aquele que sustenta, é aquele que promove a comunhão. Então, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja, eu acho muito legal o que o Dr. Billy Graham falou. Ele disse que a atuação do Espírito Santo entre os homens, nos 3 períodos da história, pode ser definida como sobre, com e em. Primeiro, Deus falava de cima para baixo. Já falei isso para vocês algumas vezes. Era Deus falando e as pessoas lá embaixo ouvindo a voz de Deus. Moisés, Elias e todos aqueles personagens do Antigo Testamento. Depois houve um silêncio de 420 anos. Veio Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ali, irmãos, não era mais Deus falando lá do alto para o seu povo. Ali, na verdade, era o próprio Deus entre nós. Mas ele teve que subir, ele teve que ser assunto aos céus. E aí, meus irmãos, ele disse que ele teria que subir. Porque se ele não fosse, o Pai não enviaria um outro consolador, um paracleto, alguém como ele. E quando o Espírito Santo veio, quando Jesus subiu, e o Espírito Santo desceu nesse dia de Pentecostes, não era mais Deus falando de cima para baixo, não era mais o Deus entre nós, mas era o próprio Deus em nós. O Espírito Santo começou a fazer parte da história da vida daqueles que se colocaram como igreja. E aí, meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus age em nós, queridos, quando o Espírito Santo de Deus se move em nós, a nossa vida começa a entrar num processo de santificação. Que santificação? O que é santificação? Santificação é um processo de separação. Fala comigo, separação.
separação das coisas desse mundo, separação das nossas carnes e uma aproximação das coisas divinas. É o Espírito que opera isso em nós. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Mas é Ele também, irmãos, que quando Ele habita em nós, Ele faz que nós tenhamos o desejo de fazer com que o nome de Jesus cresça cada vez mais. Nós passamos a ter uma perspectiva de vida como teve João Batista, que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus, irmãos. Que ele cresça e nós passamos a diminuir. Mas o Espírito também é aquele que opera de tal maneira em nossas vidas, que nos torna, que quando Ele nos guia, Ele nos faz ser filhos de Deus. Você é filho de Deus. Fala para o teu irmão, você é filho de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Jerusalém, sobre a igreja, sobre esse grupo de pessoas, nós vamos ver, a partir do versículo 42 a 47, uma série de resultados extraordinários após a descida do Espírito Santo. Por exemplo, a igreja era apaixonada pela palavra. Queridos, você sabe qual é uma das maiores evidências? Eu vou mostrar para vocês aqui evidências de pessoas cheias do Espírito Santo. Primeiro, amor pela palavra. Amor pela palavra. Depois que o Espírito Santo veio sobre aquela igreja, o que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Aquilo que eles haviam recebido de Jesus. Palavra. A igreja também, irmãos, olha uma outra evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ora. Eles perseveravam também na oração, perseveravam na comunhão, irmãos. Uma das evidências fortes do Espírito Santo na vida da igreja é a comunhão. Então era uma igreja que tinha comunhão, era uma igreja que adorava o Senhor com entusiasmo, a adoração era um estilo de vida, era uma igreja que havia muitos milagres, eles experimentavam milagres, eles eram tementes a Deus, enfim, Deus começou a fazer grandes coisas por meio da igreja depois da chegada do Espírito Santo. Mas existe uma terceira situação aí, ainda no capítulo 2, no versículo 4, parte B. Repare que eles começaram a falar em outras línguas. Repare, irmãos. Primeiro veio o Espírito Santo e eles começaram primeiro veio o som de um vento. Depois do som eles começaram a ver coisas sobrenaturais. Depois, os dons, fala comigo, os dons começaram a ser evidenciados. Primeiro, eles se tornaram pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Segundo, eles foram cheios. Depois que eles foram cheios, os dons começaram a vir sobre a igreja. E o primeiro dom que se revelou ali foi o glossa, foi o falar em línguas. Escuta, meu irmão, a palavra línguas vem do grego glossa, significa literalmente idioma, dialeto, língua de nações ou língua estranha de modo geral. Nós precisamos entender que o dom de línguas, irmãos, ele é um recurso muito precioso. Deixa eu explicar para vocês. É uma ferramenta de edificação e de proclamação do Evangelho. Vou te explicar. Primeiro, como glossa, nesse primeiro sentido, Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que o que fala em quê? Em línguas desconhecidas, edifica-se a si mesmo. Então, quando eles começaram a falar em línguas, eles receberam ali uma ferramenta espiritual para edificação espiritual.
Mas eles também receberam uma segunda ferramenta. Repare que essa segunda ferramenta, na verdade, a proclamação, é um recurso para a proclamação do Evangelho. O que aconteceu aqui em Atos capítulo 2, versículo 4, foi o cumprimento de uma promessa que ele fez lá em Mateus 16, de 15 a 18. Que promessa era essa? Olha o que ele disse: ide por todo o mundo, amém ou não amém? Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Para se pregar em nações, tem que falar em línguas. O que Jesus está falando aqui? Olha, língua não vai ser o problema para vocês. O problema aqui não é língua. Eu vou liberar esse dom sobre vocês. É por isso que os sinais seguirão os que crer. Por isso que os sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que vão, provam dos sinais de Deus. E foi exatamente o que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos. Por conta do dia de Pentecostes, havia ali pessoas de várias nações, de diferentes nações, de diferentes línguas, mas as pessoas começaram a falar, irmãos, e elas começaram a entender cada uma na sua língua. Olha que coisa sobrenatural de Deus. Você está começando a entender a ação do Espírito entre nós? Quando Ele nos dá o dom, esse dom nos edifica, é uma ferramenta da nossa edificação e também é uma ferramenta de proclamação do Evangelho. Agora eu quero que vocês reparem uma coisa. Repare que primeiro ouviu-se um som, depois viram aquelas pequenas línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e depois eles falaram. Fala assim comigo: ouviram. Fala mais forte. Ouviram, viram e falavam. Diga de novo: ouviram, viram e falavam. Queridos, o Espírito Santo influencia a vida daquela igreja de tal maneira que ele passa a influenciar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós falamos. Quando o Espírito Santo começa a influenciar aquilo que ouvimos, entenda, aquela igreja, depois da descida do Espírito Santo, nós passamos a ouvir o que o Espírito Santo fala. Nós passamos a ver aquilo que o Espírito Santo mostra. Nós passamos a falar aquilo que o Espírito Santo direciona a falar. E tudo o que o Espírito Santo de Deus fala, edifica. O que não traz edificação, não é o Espírito que está falando. Amém? Eu vou repetir, isso que você não entendeu. O que não traz edificação, mas o que traz confusão, o que traz contendas, o que traz dúvidas, palavras contra aquilo que nós estamos vivendo, não é o Espírito. Porque o que ele fala, edifica. Segundo, o que ele mostra é santo. O que ele mostra é... O Espírito Santo nunca vai te fazer olhar defeito de ninguém. Amém ou não amém? Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai nos revelar aquilo que é santo. O que Ele vai nos revelar é que aquelas pessoas precisam conhecer aquilo que é santo. Ele nunca vai mostrar para você os defeitos que há na igreja. Isso é verdade. O que Ele vai mostrar para você é aquilo que é santo, aquilo que flui do altar dEle, que transforma a vida, que alcança famílias lá fora, como Casa de Paz está fazendo, como Ele vai mostrar os investimentos missionários, aquilo que é santo. Tem a ver com valorização. Ele vai te fazer enxergar as coisas
certas. E tudo que Ele direciona, fala comigo, tudo que Ele direciona tem propósito. Amém. Nós vamos ter uma quarta lição nesse texto: posicionamento. Repare que os discípulos se posicionaram. Versículo 14. E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz e pregou à multidão reunida. Eles se posicionaram, irmãos. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida da igreja, a igreja se posiciona. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, irmãos, de um irmão, esse irmão se posiciona e começa a falar do amor de Cristo, começa a pregar a palavra de Deus, não como uma opção, mas como parte de sua vida. A pregação se torna o estilo de vida daquele que é cheio do Espírito Santo. É por isso que nos avivamentos ocorreram despertamentos missionários, é por isso que nos avivamentos ocorreram despertamentos evangelísticos, urbanos, nacionais, é por isso que nos avivamentos Deus levantava homens apaixonados por Cristo. Porque quando o avivamento vem, Ele levanta pessoas para a proclamação da sua palavra. Quinto, as promessas de Deus começam a se cumprir. Quantos aqui estão esperando uma promessa? Quantos aqui tem promessa de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Espírito vem sobre a igreja, as promessas de Deus começam a se cumprir. Versículo 16. Muito diferente disso. O que está acontecendo foi predito, profetizado, foi compartilhado pelo profeta Joel, que diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas acima dos céus, maravilhas em cima, no céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Ou seja, irmãos, aquilo que aconteceu ali já era uma promessa. Deus usou Isaías para falar que aquilo iria acontecer. Então, quando o Espírito foi derramado, se cumpriu uma promessa. Talvez, irmãos, Deus, Ele tem uma promessa para a tua vida, uma promessa para a minha vida, mas essa promessa está sendo retida, porque nós precisamos, talvez, ou muitos de nós precisamos entender, que nós precisamos desta unção que vem do alto, desse batismo que vem do alto, para que essa promessa seja liberada. Fica a dica, irmãos, uma dica muito valiosa. Amém ou não amém? Vocês estão me entendendo essa manhã? Glória a Deus. Sexto, a pregação se tornou eficaz. Olha o que está escrito: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seus corações e desejaram saber de Pedro e dos apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? E orientou-lhes: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão de vossos pecados e recebam o dom do Espírito. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, a nossa pregação se torna eficaz. As pessoas, a mensagem que nós falamos começa a penetrar no coração das pessoas, e elas começam a reconhecer suas falhas, seus pecados, começam a reconhecer a necessidade que elas têm de Jesus. Por último, as pessoas nascem de novo. Então, glória a Deus, irmãos. As pessoas nascem de novo. Assim, todos quantos aceitaram a palavra foram batizados. Naquele mesmo dia, juntaram-se e eram cerca de 3.000 pessoas. Meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus é derramado, a entrega de vida, as pessoas nascem de novo, a igreja cresce, é uma revolução. Esse é o Pentecostes bíblico, que foi derramado naquele dia,
Mas tudo isso permanece até hoje nos nossos dias. Queridos, Deus quer que tenhamos sensibilidade espiritual. Deus quer que sejamos cheios do seu Espírito. Deus quer que os dons se revelem no nosso meio. Deus quer que possamos nos levantar com ousadia, nos posicionar com ousadia. Ele quer que a palavra de Deus possa fluir de uma maneira eficaz em nossas vidas. Ele quer que as pessoas nasçam de novo. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. É isso que Ele quer fazer por meio de você. Amém ou não amém? Agora, o que nós precisamos entender é que aquilo continua vigente. Aquilo continua real. Que nessa manhã o meu desafio para você hoje é fazer com que você entenda que aquilo não acabou. Aquilo foi o início de Atos dos Apóstolos. E repare que o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro das Escrituras que não tem fim. Porque aquilo que acontecia deve permanecer acontecendo. O fim do livro de Atos dos Apóstolos, sabe quando vai ser? Quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Quando o Senhor nos levar aos céus. Aí, Atos 29 vai estar escrito. Mas nesse momento, irmãos, eu quero que você entenda, você tem a opção de continuar escrevendo a história desse livro. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Quantos entenderam? Então fecha os seus olhos e começa a orar aí mesmo, onde você está. Começa a pedir para Deus: Senhor, eu quero aquilo. Eu quero aquilo. Eu quero viver tudo aquilo. Comece, irmãos, a orar. Dá um tempinho. Fala para o irmão que está do seu lado: olha, espera um pouco. Porque eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Isso, fecha os seus olhos. Começa a pedir, peça ao Senhor. Fala: Senhor, torna isso real na minha vida. Torna isso real na minha vida. O Senhor não vive apenas de glória do passado, mas é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua essa obra. Senhor, continua essa obra no nosso meio. Continua, Senhor, revolucionando a nossa vida. Continua, Senhor, vindo sobre nós, trazendo-nos dons, trazendo-nos, Senhor, ousadia, tornando a nossa pregação eficaz. Continua soprando sobre nós o Teu Espírito, para que sejamos mais sensíveis à Tua voz, aos Teus direcionamentos. Enche-nos nessa noite, Senhor, que a nossa palavra possa produzir novos nascimentos, Senhor. Pessoas que morram para o pecado e que vivam para a Tua glória. Senhor, opera isso sobre nós, no nome de Jesus.